Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Jesus, eu sou teu, eu dependo de ti. Me abraça, Senhor. Quem temerei, quem temerei? Pois eu sou teu, Jesus. Quem está firme nas mãos de Jesus, levante as suas mãos agora. Diga: eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço, Jesus. És tudo que temos, Jesus. Sua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não
Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Som do céu chegou, chegou, brilha forte resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando uma voz fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma noite para um tempo abençoado de louvor, adoração, palavra. E nós estamos aqui com o Som do Céu, transmitidos pela rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Boa noite, querido ouvinte, aqui quem fala é a pastora Adri. Já vamos iniciar o nosso programa Som do Céu, o som que toca o seu coração. E vamos já dando boa noite para a mesa. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite à mesa, boa noite, querido ouvinte. É um enorme prazer estar com você aqui essa noite até às 0 horas e vamos que vamos.
É isso aí, boa noite, pastor Éder. Boa noite, graça e paz a todos os ouvintes. Fique ligadinho aí, compartilhe, chame mamãe, papai. Isso, envie o tio, link. Primo, avô, do cachorrinho, chama todo mundo. Todo mundo. Ajude a subir a audiência aí, vamos ouvir a palavra de Deus juntos. É isso aí, boa noite, Li. Muita música hoje, Li. Muita música, boa noite pessoal, boa noite mesa. Graças a Deus, mais uma terça aqui, até que o Senhor tem me sustentado. E vamos para mais uma terça de muito assunto aqui que vem dos céus aí para nossas vidas. Abraço! É isso aí, este é a Rádio Som do Céu, o programa que toca o seu coração, uma realização da Igreja Destino. Fique com a gente. Durante a programação hoje teremos muitas surpresas e hoje também nós teremos aqui a nossa palavra-chave. Liberaremos 5 palavras-chave durante a programação e no final da programação a primeira pessoa que mandar por WhatsApp as 5 palavras para nós vai ganhar um prêmio do Belo Burger e uma segunda pessoa vai ganhar PlayStation. Ainda não, né? Ainda não. Quem sabe um dia, né? E a segunda pessoa vai ganhar um Milk Mu, aquele milkshake caprichado que todo mundo conhece. Já dando aqui o nosso tempo aos nossos apoiadores. Nós agradecemos a todos eles que têm nos ajudado a semear essa semente aqui na cidade de Vinhedo. E para você, de onde você estiver, que está nos ouvindo nesta noite. Hoje o nosso assunto é ira. Vamos falar sobre a ira. É um assunto aqui meio irado, né? Irai-vos, mas não pequeis. É isso aí. Irado. É um assunto irado. Já falamos aqui sobre orgulho, já falamos sobre inveja. Temos algumas perguntas de inveja que não respondemos. Quem sabe no final, né, dessa série aqui a gente consegue responder. E hoje é sobre ira. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer mandar a sua mensagem, mandar um áudio pra gente aqui, a gente pode colocar aqui e ouvir aqui na rádio também. Se você quiser pedir música, fique com a gente, não perca a programação hoje. Durante a programação vamos estar liberando 5 palavras-chave. E na hora que a gente liberar a 5ª palavra, a primeira pessoa que responder certinho na sequência vai ganhar um prêmio do Belo Burger e a segunda pessoa que responder direitinho na sequência vai ganhar um Milk Mu. Bem esperto. Então fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora a gente vai de música mais uma vez. E daqui a pouco a gente já vai dar start no nosso assunto de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ler de música? Bora. Quem vem pra nós agora? Kirk Franklin. Bora! Kirk. Crazy noise right now. Let me hear. Come on, Zion, clap those hands with me. Come on. All God's people. Come on, Mike. Do them up like this. Come on. Here we go. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Come on. The price that you paid.
E voltamos aqui é Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Nós estamos aqui e hoje estamos falando sobre um assunto muito pontual também. Nós estamos numa série sobre os 7 pecados capitais. Falamos já sobre o orgulho, já falamos sobre a inveja e hoje vamos falar sobre a ira. Mas antes disso, eu quero passar o WhatsApp para você que quer mandar mensagem, para você que quer pedir música, para você que quer fazer uma pergunta para um dos nossos pastores que estão aqui na mesa, ou para o Eliezer também, se alguém quiser fazer uma pergunta para ele. O nosso WhatsApp é 19996600233. 19996600233. Então você fica aí à vontade para mandar o seu recado, para mandar um pedido de música e também para depois que nós lançarmos aqui as 5 palavras-chave, você já mandar rapidinho para você ganhar aquele combo esperto do Belo Burger ou aquele milkshake maravilhoso da Milk Mu, que são 2 dos nossos apoiadores. E os nossos apoiadores são Belo Burger, Milk Mu, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal. Ouviu? Não vai dar cachorro aqui no programa? Pode. Vai dar linguicinha, né? Salsichinha aqui. Sorteio de salsichinha. Sorteio de salsichinha. Vai chover gente querendo esse cachorro. E eu vou participar quando vier do cachorro, viu, amor? Pode dar um brinquedinho pro salsichinha, né? Do sorteio. Não, tem que ser um salsichinha. Deixa o salsichinha. Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessoria de Eventos, a Denise Máximos, que é aqui uma celebrante de casamentos, de festas e faz toda essa organização cerimonial maravilhosa que está aqui também nos apoiando. E se você quiser ser um dos apoiadores, qual que é o telefone, Pastor Marcos? 199-8933-1560. Repetindo. 199-8933-1560. É isso aí. E nós... Amanhã teremos culto na igreja às 19h30. Domingo também temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 ali na Igreja Destino, que fica na rua Luiz Carlos Brunello, 58, Chácara São Bento, Valinhos. Nós estamos numa série poderosa sobre governo, então você é o nosso convidado a participar. E aqui em Vinhedo nós temos 2 GFs, que eu vou passar daqui a pouquinho o endereço para vocês. Hoje nós plantamos mais um GF ali na Vila Lourenço, ali perto da Vila João 23, da Vila Junqueira. Então, se você é dessa região da cidade, nós já temos um GF ali. E temos um GF também aqui na Rua das Tampinhas, aqui na Capela. Então, fica muito fácil de você identificar. Aqui próximo da Vila Garcês, temos 2 GFs e eles acontecem às terças-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado também para participar conosco. Então, esses são os nossos avisos e eu vou liberar a primeira palavra. Olha só, você gente. já pega papel, caneta e anote a primeira palavra. O primeiro que responder na ordem certinha as 5 palavras no final da programação vai ganhar um combo do Belo. E quem responder em segundo lugar vai ganhar um Milk Mu. Então, a primeira palavra é Yeshua. A primeira palavra é Yeshua. Pastor Marcos, a palavra está com o senhor. Vamos lá então, minha gente, meus ouvintes. Hoje nós vamos falar aí de ira. Ira, um dos 7 pecados capitais. Isso né? A ira, na verdade, né, vamos já começando como se fosse uma mesa, né? Como se fosse um bate-papo. Mas a ira, enfim, ela não é pecado, né? O que é pecado é o que vem depois da ira, né? A reação que você demonstra quando quando o sangue ferve, né? O que você faz quando o sangue ferve, isso pode ser pecado, né? E, ou seja, né? Se você já perdeu a sua paciência e depois se arrependeu, né? A ira é uma emoção humana. Mas quando ela não é controlada, ela pode destruir um relacionamento, ela pode destruir algumas decisões e até a nossa saúde, né? Então hoje nós vamos entender o que é a ira, por que ela acontece e como a gente pode aprender a dominar ela. Começando por Gálatas 5:22, né? Que fala sobre os frutos do Espírito, que vem falar sobre o domínio próprio.
Mas, gente, não é fácil o dia a dia de todos, né? De alguma forma, todo mundo tem o seu dia que você não tá bom e acordou meio com a pá virada, né? Se assim eu posso dizer. Ou pelas pressões da vida e você tá naquele dia que você não quer nem conversar com as pessoas e justamente aquele dia acontece algo que pode te tirar do giro, né? Pode tirar a sua paciência, né? Mas o problema não é você se irar, né? Porque na verdade Jesus ele teve um momento de ira ali quando ele entrou foi no Sinédrio, né? Que ele entrou e quebrou tudo ali, as barraquinhas, espantou os pombos dos vendedores. Sim, virou, né, a mesa. Ele se irou, porém ele não pecou. Então assim, virou a mesa. E da mesma forma, hoje a gente tem essa possibilidade de perder a paciência e se irar. Porém, o que nós vamos fazer adiante disso, né? Qual que é a palavra que vai sair da nossa boca no momento que a gente se ira, né? A gente consegue entrar nesse lapso de tempo aí no fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A gente consegue entrar nesse lugar, o que está no nosso subconsciente, a gente consegue meio que na frieza engolir tudo aquilo, né? Quando a ira vem, né, a ofensa de lá para cá, aí a gente se ira. O que a gente vai resolver agora daqui do Marcos para frente, né? E então a ira, ela como nós reagimos, né? Ela pode surgir de uma frustração, de repente de uma injustiça, né? É o que eu falei de um cansaço emocional, né? Das coisas, das pressões da vida e de repente até de uma falta de controle, né? Do seu temperamento. Às vezes você não controla ele direito e você acaba se irando em várias situações, né? Então sentir raiva é humano. Agora permanecer nela é uma escolha. Sim. Uma escolha sua, né? Eu vou contar um testemunho para vocês. Se eu não contar, eles vão me contar. Se você não aqui, contar, né? a gente conta. Porque assim, a gente tem que confessar um pro outro, né? Então, Só toma cuidado com quem você confessa. e a gente né? tá falando, pelo amor de Deus, a gente tá falando de pecados capitais. Esse dia a gente falou até de orgulho, né? Sim. Sim. Então eu não posso, de repente, falar para vocês de alguma coisa que não aconteceu comigo. E isso eu conto tranquilamente, né? E de alguma forma eu tenho que aprender com isso para que não aconteça de novo, né? Então não é nenhum orgulho ficar segurando isso só para mim e para minha esposa, porque só tava a gente e minha filha junto no dia. Mas esses dias a gente estava entrando no bairro, né? No nosso bairro onde a gente mora. E trânsito, né? Trânsito é aquela coisa que atrapalha o rolê do homem, né? Não tem jeito. Aí atrapalha. E por acaso, realmente eu não dei seta para entrar e foi sem querer mesmo. Foi sem querer, não foi algo voluntário mesmo. Eu tava conversando com a Kiara, com as meninas no carro e acabei que não dando seta para entrar. E aí entrou um rapaz na minha lateral direita e já falou bastante, abençoou minha vida. Bastante ali. Abençoou minha vida, né? E os vidros abertos do carro e as meninas. E aí, minha gente, meus ouvintes, eu me irei, né? Eu me irei, mas eu não xinguei ele, né? Então, assim, qual que foi a minha primeira reação? Não xingar ele, né? Tomando vários xingamentos, mas eu não xinguei ele. E aí a gente foi continuando o caminho, aí ele estacionou o carro e eu passei e falei, e liberei uma palavra para ele, mas não era um xingamento também, era um adjetivo. E assim, ele não contente, né? Ele veio atrás do carro. E eu não vou correr também, né? Aí eu peguei e parei o carro, não desci. E aí ele chegou do lado do carro e começou a falar um monte de coisa pra mim também, que eu tinha que colocar a mão no volante, que não fiz, que aquilo outro. E aí começou os dois a falar um alto com o outro, um mais alto que o outro, né? E ninguém desceu do carro. E nisso eu fui ficando cada vez mais nervoso. E a Tatiane do meu lado, minha esposa, né, falando, para com isso, deixa quieto, não sei o quê. E lembrando como eu era no passado, né? E para que o velho homem não aponte e consiga sair. Porque o pensamento era realmente fazer o que eu faria no passado. Porém, o que acontece? Terminou falando um monte de coisa pra mim.
eu falando alto com ele, mas em nenhum momento eu desferi nenhum xingamento para ele, uma grande verdade. Porém, eu fiquei muito nervoso, muito. Aí ele foi embora, deu ré no carro, ninguém desceu do carro. Eu cheguei a abrir a porta para descer, mas lá no fundo falou: deixa quieto, não vou descer não, porque minhas filhas, e isso vai gerar algo que não é legal. Ia dar tipo um pé de figo, uma filmagem, né? Pastor Mais do ou Destino, menos, aquela coisa toda, né? Mas Ia ficar bem bom. fica bem bacana, né? Notícias. Só que de alguma forma a gente conseguiu se controlar de não descer do carro e sair na mão lá, brigar com os outros, né? Sair no soco. Porque o homem tem essas coisas, né? Quando fica muito bravo. E graças a Deus deu tudo certo, né? Fui embora e aquilo me corroeu durante um dia inteiro, né? Porque no fundo eu tava pensando: caramba, que homem que você tá se tornando, né? Só que às vezes, mudando um pouco ali, mas no mesmo foco, às vezes essa mudança que está acontecendo comigo há muito tempo, ela vem do Espírito Santo. Sim. O Espírito fala: isso que está acontecendo com você é como se tivesse um anjinho de um lado e o diabinho do outro, igual no desenho, né? Desenho do Pica-Pau, Desce, pra desce, quem desce. lembra aí. Desce aí do carro e vai lá e faz o que tem que fazer. Aí do outro lado já não desce, segura. E graças a Deus deu tudo certo, a gente segurou esse impulso, né? Mas é uma questão de ira, cara. E o que a gente faz nesse momento, né? Porque aquilo é o nosso subconsciente, porque quando você está sob pressão, você libera aquilo que você é. Literalmente. Então, se você não está preparado, eu vou falar a verdade pra vocês, eu tinha descido do carro e tinha arrumado problema, Sim. né? Em que pese, me entenda, foi gerado um problema de 50%, mas não chegou no 100%. Então, o que acontece? A gente tem que, automaticamente, nesses momentos, a gente tem que, me entenda, parar de prestar atenção no que está acontecendo, no foco do problema, entender aquilo que você carrega, Sim. né? Os frutos do Espírito. Porque se você prestar atenção somente no problema à sua volta que está acontecendo, você acaba fazendo caquinha, né? E acaba você perdendo a paciência, acaba você se frustrando, acaba você indo um pouco a mais daquilo que você esperaria ir, porque você não vai ter muito controle depois que você passa do momento da ira, porque você entra na raiva, no ódio, e aí o ódio é o que vai fazer, na violência, o ódio é o que vai fazer você matar as pessoas, Sim. a violência vai fazer você agredir as pessoas, né? E às vezes você não tem muita noção. Então o que eu recomendo, né? O que dá pra gente fazer? É entender aquilo que está dentro de você, né? O Espírito Santo, porque ele é paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, né? O domínio próprio faz mansidão. Então, os ânimos se exaltaram? Se exaltou. Mas o que saiu da nossa boca, né? Foi xingamentos para menosprezar? Não. Então aquilo é o que realmente está no meu coração. Sim. Porque quando você está sob pressão, você libera quem você é. Aquilo que você é, literalmente. E não tem ninguém te vendo, né? Quem é você quando ninguém está te vendo? Né? E o exemplo que nós estamos dando para nossa casa, né? Para minha esposa, para minha filha, né? Que tem uma idade menor. E ainda depois a minha filha fala assim: nossa, mãe, você viu o pai pedindo desculpa e o cara gritando com ele. Então, assim, cara, é uma situação complicada. Porém, eu acredito que temos que passar por isso mesmo para ser provado. E justamente naquilo que nós íamos ministrar aqui hoje, né, nesse assunto, é o que a gente foi provado. E toda vez que você fala de algo, muito daquilo, você é provado naquilo. Então, se você fala do Espírito Santo, você vai ser provado se você caminha com ele ou não, né? Se você... Deus, ele não... Olha só, cara. Deus, ele não vem do... Eu não tenho Deus... o que eu estudo. Eu não tenho de Deus o que eu estudo. Eu tenho de Deus o que eu pratico, né? Se eu pratico Deus, se eu pratico o Espírito Santo, eu vou ter tudo dele, né? Se a gente pegar, Deus, eu escrevi aqui, eu não tenho de Deus o que eu estudo, eu tenho de Deus o que eu pratico. Agora, você quer ver biblicamente isso? O Verbo se fez carne, né? Deus, ele não é uma teoria. A teoria a gente estuda. Deus, o Verbo se fez carne, então acabou a teoria, né? Então eu posso estudar muito e não conhecer Deus. Então eu posso estudar muito sobre a ira e não controlar o meu eu.
Eu posso entrar no ódio, mesmo estudando sobre a ira. Agora, quando você caminha com o Espírito Santo, caminha dentro daquilo que você acredita que Deus tem para você, você consegue controlar algumas coisas. Porque a gente está falando de ódio, vem da carne. Né? Da mesma forma que existem os frutos do Espírito, existem os frutos da carne. E quando eu entro no fruto da carne, eu esqueço tudo aquilo que tem no Espírito. É fácil se controlar? Não, minha gente, meu ouvinte, não é fácil se controlar. Né? Não é fácil. Quando a gente fala aqui na rádio, entra pro quarto, fecha a porta, que a Bíblia fala, onde eu te vejo em secreto, lá eu te recompensarei. Cara, você vai para esse lugar, é um lugar de morte. Quando a gente fala um lugar de morte, você passa por tantas coisas que quando acontece de novo, você não sofre com isso. Anestesia, Você anestesiou. Né? Então, assim, a gente, sobre várias pressões, você anestesiado, é como se não tivesse acontecendo nada. Mas me entenda, não é amnésia, você não esquece das coisas. Você vê algo acontecendo, só que não te gera um efeito. É como se você... entenda, eu quando eu era pequeno, eu sofri um acidente de bicicleta e eu ralei toda a minha mão, meu joelho. E hoje eu tenho uma cicatriz no joelho que eu lembro daquele acidente. Hoje, a hora que eu coloco a mão, ela não dói, né? Só que eu lembro do acidente. Da mesma forma, é quando a gente é colocado sob pressão, a gente é colocado sob pressão das coisas do dia a dia, só que nós liberamos, é como se fosse liberar flores no momento que era para liberar xingamento. Mas esse é o fruto do Espírito que vai trazer. E como que eu entro nesse fruto do Espírito? Conhecendo o Espírito Santo de verdade. Quando eu conheço o Espírito Santo de verdade, eu meço até as palavras que eu vou dizer. Porque eu devo satisfação para algumas pessoas. Para o homem, a Bíblia é clara sobre isso. Né? Para algumas pessoas a gente deve a reverência, a prestação. Né? Como nós temos pessoas que nós prestamos contas. Se não tiver, eu posso fazer caca e não ver. Então esse quarto, ele vai te trazer esse lugar. Ele vai te trazer o lugar de paciência, ele vai te trazer o lugar de bondade, ele vai trazer o lugar onde você não entra no ódio. Né? Paulo vai falar em Efésios sobre a ira também. Né? Ele vem falar sobre isso. Então, irai-vos, mas não pecai-vos. Então eu posso entrar nesse lugar, mas será que eu vou permanecer nele? Né? Que problema eu estou gerando se eu entrar nesse lugar? E é fácil sim a gente entrar. Por uma palavra maldita, por um contexto diferente, você entrar nesse lugar e pegar no pescoço das pessoas, literalmente, tá? Sem que as pessoas saibam. E às vezes a pessoa não está nem ligando com o que está acontecendo e a gente está pegando no pescoço dela, né? E está se irando por algo que a pessoa nem está sabendo. É que na hora que a gente... o sentir a gente não vai conseguir controlar, né? Quando a gente é confrontado, ou quando a gente é injustiçado, ou quando acontece alguma coisa, né? Sim. Uma fechada no trânsito, ou alguma coisa que nos ira. Porque cada um, eu acho que a ira pega num lugar, né? E o sentimento, ele é automático de ira. Porém, é o combustível que eu dou para aquele sentimento, a reação em relação àquele sentimento que eu estou sentindo, que vai dizer quem realmente está governando a minha vida, se é o Espírito Santo ou se não é o Espírito Santo, né? Então, nisso a gente tem que ficar muito atento. Eu falo assim, é como se fosse um painel de carro quando a luzinha do motor começa a piscar. Uhum. Só que a gente tem que ver o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o motor, não é a luzinha que tá piscando. Isso é verdade. Eu tenho vamos falar, não é umas técnicas, né? Mas pode ser que não dê nem tempo, porque é aquilo que já tá dentro de você. Mas quando vir o momento, dá pra tentar respirar, né? E contar até 10. Na verdade, eu falo assim que quando... meu pai é muito sábio, né? Ele tem umas histórias, e as histórias que ele conta são histórias que dá pra gente tirar bastante proveito. Algumas a gente dá bastante risada, né, amor? Mas tem algumas histórias que são... E ele fala assim que a gente precisa esperar o barro secar. Como se você tá com uma camiseta branca e respinga um barro na sua roupa, assim. Se na hora que o barro respingar, você limpar, aquela camiseta vai ficar mais suja. Mas se você esperar aquele barro secar, depois é só você bater a poeira.
Então, eu falo que a gente tem que dar 2 minutos pro Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo dá aquela segurada na gente. Então, a gente precisa ter esse time, né? Olha, quem chegou aí? Wilson! Boa noite, tudo bom? Pastor, graça e paz. Pega uma cadeira pra ele lá ali. Então, a gente precisa ter esse respiro. Precisa respirar. Identificar os gatilhos, né? É, Se a gente identifica, Romanos 12, a partir do verso 17, a palavra de Deus nos diz assim: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Então, falar sobre a ira é a gente nunca entrar nesse lugar da vingança. Nunca procure vingar-se. Porque a ira é esse sentimento que nos empurra à vingança. É esse arrebatamento do juízo. Sabe quando a gente ferve? Fica com o sangue quente? E nos impele a fazer justiça com nossas próprias mãos, à luz dos nossos próprios critérios, motivados pelas nossas próprias razões. Então a ira ela é uma resposta indignada, é uma resposta violenta contra uma situação de injustiça. Então vamos na direção do injusto por conta da ira. Por quê? Por que é um pecado capital? O princípio da ira seria legítimo, como o pastor Marcos colocou aqui. Porque você vê uma injustiça, isso causa uma revolta na gente. Quando você vê uma injustiça na sua frente, vê uma criança sendo abusada por um maior ou sendo espancada por um maior, se você não se sentir injustiçado, irado com uma situação dessa, meu Deus, né? Por que ela se torna um pecado capital? Porque quando a gente é o injustiçado, quando o Éder, eu sou o injustiçado, eu não posso devolver com ira, com revolta, com violência, porque eu fui o injustiçado. Quando Eliezer sofre uma pena e ele fica muito irado, a pessoa que está com o sangue fervendo, ela vai devolver em forma de vingança a injustiça que ela sofreu de uma forma desmedida. Por isso que o Senhor diz assim: a vingança é minha. Eu sou o juiz, eu sou justo. Confia em mim. Em outras palavras, falando sobre esse momento de ira e de injustiça que nós às vezes presenciamos e sofremos também, quando nós corremos em direção da nossa própria defesa, Deus, ele para. Quando eu sou injustiçado e eu corro em direção da minha própria defesa, Deus não põe a mão. Agora, quando eu sou o injustiçado e entrego na mão de Deus a injustiça, aquela ira que veio sobre mim, Senhor, está aqui, eu não vou abrir minha boca, não vou reagir, não vou devolver na mesma moeda, não vou me vingar. Senhor é o justo juiz. Então, por que a ira como pecado nos pega, né? Porque a gente às vezes se pega injustiçado. E se eu devolver a partir de mim mesmo, eu estou devolvendo a partir da ira, motivado pela ira e pela vingança. E essa motivação nos leva a... Aí nós vamos ver a história, né? A Adri estava falando de Caim E Abel, movido por uma conexão. Pela inveja, uma inveja que levou ele a uma ira, matou o que matou seu próprio irmão. O ódio.
o ódio, que sempre vai cair no primeiro pecado, que é a raiz dos pecados, que é o orgulho. Porque tem injustiças que nós vemos outras pessoas sofrendo que a gente não sente nada. Se fosse com a gente, e a gente até fala assim, se fosse comigo eu tinha arrebentado aquele fulano, se fosse comigo eu tinha feito isso, se fosse comigo... E na verdade a gente deve exercer a justiça em favor do outro. Então o pastor Marcos falou de Jesus no templo, né? Ele purifica. O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Vocês tornaram ela uma casa de ladrão, de covis, de comércio. Ele passa a mão no chicote, irado, diz a palavra, por causa do amor que ele tinha pelo pai e pelo zelo que ele tinha por causa do pai. E desce o reino. Então nós estamos falando de paralelos. Quando que a ira é pecado e quando que a ira não é pecado. E na questão de Moisés lá, quando ele foi bater na pedra, ele estava sob pressão. Aí teve uma pressão sobre ele para ele falar com a pedra, mas ele, provavelmente irado, foi lá e bateu na pedra. Isso aí é da hora, foi isso aí. diretamente a Deus a desobediência dele. Entendeu? Né? Qual que foi a sentença depois disso? O Senhor falou assim: você não santificou o meu nome diante da congregação. Deus falou assim para Moisés: por quê? Eu falei para você dar água para o povo. Você bateu nervoso na pedra, 2 pancadas foi. Nervoso, irritado. Você mostrou que estava nervoso. O povo está pensando que eu sou irado, que eu sou nervoso por causa da sua atitude. Você não santificou meu nome. E é tão sério, que bem colocado, pastor. E é tão sério isso que falou assim: por causa disso, você não vai entrar na Terra Prometida. Que consequência, hein? Meu Deus. Um momento de ira. Meu Ou Deus. seja, depende do que você fizer nessa questão da ira, pode fazer você perder aquilo que Deus tem para você. Uma das coisas também que a gente tem que tomar muito cuidado na questão da ira é o que sai da nossa boca, como o pastor estava falando. Agora me lembrou Eliseu das ursas. Nossa. Que Eliseu subia para Betel, né? 42 meninos piquimeus, não sei se eram meninos, né? Eles começaram a zombar de Eliseu. Vai, careca, sobe, careca, sobe, careca. E isso era uma zombaria para Eliseu. Eliseu vira e os amaldiçoa. No mesmo momento, sai 2 ursas e mata todo mundo. Estraçalha os 42. Olha o poder da palavra profética também em maldição. Porque ele amaldiçoou aqueles meninos. A palavra fala que ele amaldiçoou e no mesmo momento sai 2 ursas e acaba com 42 meninos. Provavelmente tinham mais meninos lá, né? Mas 42 ali morreram. Então, é muito sério, né? Tem pessoas que perdem casamento, perdem trabalho, perdem oportunidades por conta de um momento de ira e depois põe a mão na cabeça: o que eu fiz? O Jim tem uma frase que ele sempre fala que é muito interessante. Existem limites que a gente consegue contornar, mas existem limites que a gente quebra, que a gente não consegue contornar. Barreira, não tem jeito. Por quê? Porque no momento de ira você pode cometer um crime, no momento de ira você pode agredir alguém. E como é que você volta depois? Teve eu tava escutando um podcast, eu só não lembro de quem que era, que ele fala, eu acho que eu contei pra vocês, que esse pastor, ele fazia as missões na cadeia, né? E aí ele entrou, começou a conversar com os presos e tal, e um deles, na hora que terminou a ministração, a presença do Espírito Santo, um deles veio conversar com aquele pastor. Ele falou: pastor, eu preciso falar contigo. E aí o pastor chegou perto dele, né, para conversar. Ele falou assim: ó, eu tô aqui preso, eu vou cumprir muitos anos da minha pena, porque eu matei a minha esposa. Aí o pastor chegou até a arrepiar. Ele falou: mas como assim você matou a sua esposa? Ele falou assim: ó, todo dia que eu ia trabalhar, eu voltava, passava num bar, tomava um negócio e ia embora para casa. Aquele último dia, eu cheguei no bar para tomar uma e a galera do bar começou na minha cabeça: tem um cara lá na sua casa, lá com a sua esposa. Tem um cara lá, e ficou o dia inteiro. E ele não foi na casa dele ver aquilo. Foi passando o dia inteiro e tal. E a galera: não, tem um cara assim, assim, assim. Ele ficou lá o dia inteiro, nós vimos ele sair.
E aí acabou o dia no bar, ele voltou pra casa, ele falou que tava embriagado. Ele voltou e chegou, tava a mulher dele e a filha dele lá dentro da casa. Ele chegou e falou pra mulher, falou assim, viu, quem que é o cara que tava aqui dentro de casa o dia inteiro? Eu tava trabalhando, depois eu fui pro bar, voltei agora, quem que é o cara? E a mulher dele falou, meu irmão que veio. Meu irmão tava preso em tal lugar, ele veio aqui. Aí ele não deu nem tempo, ele falou assim, você nunca falou pra mim que você tinha irmão? E aí ele pegou e matou a mulher dele. Matou a mulher e matou a filha. Mais tarde foi saber que era o irmão da mulher que tava lá dentro. É um perigo, né? A ira faz você ultrapassar as barreiras, os limites. E esse limite não tem mais volta. Se você dá vazão a isso, você pode ultrapassar. A gente tem perguntas, viu? A ira, Ultrapassar só isso. fechando um pouquinho sobre esse ponto, né? A ira só é legítima quando a vítima é outra pessoa e não você. No caso de Jesus, era isso. Porque eles estavam fazendo comércio no templo e os pobres, os pequenos, não estavam conseguindo. A resposta cristã para a injustiça, quando é contra nós mesmos, é longanimidade. Longanimidade. Quando o injustiçado é você, o que a Bíblia diz? Vira a outra face. Quando o injustiçado sou eu, pagar o mal com o bem. A ira é uma resposta à injustiça desde que o injustiçado não seja eu. Nunca, nós lemos, procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Então, o desafio é que envolve o eu, o orgulho, o eu. Eu fui injustiçado. Mexeram comigo, mexeram com a minha esposa, mexeram com meu filho. Eu falo por experiência, eu sou o irado da injustiça familiar. Não sei se existe essa categoria de irado, mas eu já orei a Deus, Senhor, nunca deixe eu pegar alguém batendo no meu filho, ou de brincadeira que seja com a minha filha. Eu oro para Deus, não me deixe ver na hora, porque se eu pegar, eu falo por mim, eu fico cego. Então cada um tem a sua ira e onde pega a sua ira. Então por que ela é um pecado? Porque é um sentimento que a gente tem que dominá-lo e não se entregar a ele. E no caso da ira, a gente percebe desde o começo da conversa que ela faz sentido, não é pecado. E ao mesmo tempo, É perigosa. o limite que você passa quando se trata de você mesmo, se você usar de ira, ele é pecado porque dá lugar a outras coisas, né? Acho que você precisa liberar umas palavras aí. Precisa. E perguntas, né? E tem perguntas. Mas vou liberar uma palavra, o Li põe uma música e a gente volta com perguntas, tá bom? Segunda palavra, Jericó. Segunda palavra, Jericó. Vem com Josué. Jericó. Anotem aí. Então a gente vai de música agora, daqui a pouco a gente volta. O nosso WhatsApp é 19996600233. 19996600233. Daqui a pouquinho a gente volta com perguntas. Though times it seems like I'm coming undone, this walk can often feel lonely. No matter what, until this race is won, I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh, oh Lord, I know you hear my cry. Your love has lifted me above all the lies. No matter what I face, this I know in time, you'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it right.
ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. I will stand my ground where hope can be found. Oh Lord, I know you hear my cry. Your love has lifted me above all the lights. No matter what I face, this I know in time. You'll take all that is wrong and make it right. You'll take all that is wrong and make it right. So right, so right. Voa. E voltamos com perguntas. E eu volto com a terceira palavra, eu vou liberar já, porque, gente, já é 5:11. Então a gente tem aí mais uma horinha com vocês. E a terceira palavra hoje é cruz. A terceira palavra é cruz. Então anote aí para depois no final da programação. E a gente vai anunciar o ganhador só semana que vem, tá bom? E vamos de pergunta? Cara, tô passando. Vamos de pergunta? Pastor, o eu nasci assim, gente que usa o temperamento como escudo dizendo, meu pai era assim, eu sou pavio curto e não mudo. O evangelho tem poder para transformar até personalidades mais explosivas? Sim, sofro muito com isso. Sim. Ah, Sim. manda outra pergunta, isso aí tá muito fácil. Eu lembro, quando fala assim pra mim, cara, eu lembro sempre de Romanos 12, sobre mudança de mentalidade. Né? Jesus era carpinteiro, aquele jargão antigo, né? Cara, pau que nasce torto endireita, com Jesus endireita. Dá certo sim, mudar um temperamento, mudar... É o que a gente tava falando aqui. Quanto mais você morre, né? Me entenda, morrer, que eu tô falando, não é morrer fisicamente para as coisas de Deus, pro Senhor... você começa a ficar mais anestesiado pelos problemas. Né? É difícil a gente chegar nesse lugar. Né? Não é fácil a gente ser injustiçado, ser apontado e a gente às vezes ficar quieto. Mas esse lugar é um lugar de morte. Se eu morrer nesse lugar, qualquer coisa na minha vida vai de boa. A paciência vai vir, não mirar vai vir constantemente. Por quê? Porque aí eu entro na mansidão, no domínio próprio, os frutos do Espírito. A gente estava falando um pouco antes aqui, que um pecado, os 7 pecados capitais, um conecta com o outro. Se a gente começa a falar, como a gente estava falando aqui de Caim, começou na inveja, porque ele começou na inveja pela oferta que o irmão dele Abel fez, e depois veio a ira, porque foi melhor a oferta e foi lá e matou o camarada. Né? Então um conectou o outro. Da mesma forma, os frutos do Espírito. Né? Quando você entra nesse lugar dos frutos do Espírito, não tem como você permanecer o mesmo. Né? Quando a gente fala de mansidão, é a mansidão de Deus, não é nos nossos olhos naturais. É tudo aquilo que excede. A Bíblia fala do amor que excede todo entendimento. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Então tudo aquilo que excede, ele foge do contexto natural e entra no sobrenatural. Eu diria que temperamento, a gente não perde o nosso temperamento, mas ele se converte. O caráter, a gente é transformado. O temperamento, ele é subjugado. Ele é subjugado e a gente vai ter um temperamento que a gente vai usar a favor do reino. E a favor de nós mesmos, não contra nós. É um Pedro antes de se converter. E Pedro escutou um negócio de Jesus falando sobre esse negócio de temperamento agora, que a maioria de nós não gostaríamos de ouvir. Depois de andar 3 anos e meio com Cristo, Cristo olha nos olhos de Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter... Depois de 3 anos. Simão. Nem Pedro foi, chamou ele de Simão. Quando você se converter, 3 anos e meio andando com Jesus, a maioria de nós não ia aguentar, não quer ouvir essa prosa. Éder, depois de 40 anos aí, quando você se converter, Éder. Então há uma mudança.
E Jesus diz assim: quem vive pela espada, morre pela espada. Se você é um cara entregue ao seu temperamento explosivo, vamos dizer que talvez seja essa a pergunta, né? Eu nasci assim, eu sou explosivo, meu pai era assim, eu sou assim, meu filhinho já tá com a mesma característica, Lembrei até do nervosinho, louvor. estourado. Lembra do louvor? No louvor. Eu nasci assim, eu nasci assim. Gabriela, né? Nossa irmã Gabriela. Síndrome Gabriela. Então, o que acontece? Quando mergulhamos no Espírito Santo, que foi citado Gálatas, nós passamos então a frutificar, fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, os 9 gominhos lá, que na verdade é uma coisa, é um fruto só. A gente divide para entender, mas não tem como você ter uma coisa e não ter outra. Quando você morde o fruto, o sabor A é junto, né? dependência do Espírito, ela é gigante. E num dos gominhos, para ficar fácil de entender, está lá mansidão. Então eu tenho temperamento forte, mas eu preciso, com esse temperamento forte, fazer fluir o quê? A mansidão. Ela vai ser com força. Muito. Então o desafio está em ser esse homem humano espiritual segundo o que Deus projetou para que o temperamento forte seja subjugado, né? Por isso que vem, por isso que essa mudança, ela sempre vem de dentro, onde há o espírito, para fora. É que as pessoas, eu falo como uma colérica, né? Porque eu sou irada. Só que assim, eu não é muito difícil eu explodir, assim, numa questão de briga. Eu sempre vou recuar. Mas por conta de um tratamento muito forte. Mas eu me indigno muito fácil. Eu fico irada muito fácil. Eu quero responder muito rápido. E as pessoas acham que é uma mágica, né? Que tipo assim, o Espírito Santo vai começar a fazer em você assim, da noite pro dia assim, você não vai sentir mais. Você não vai ter vontade de responder, você não vai ter vontade de debater, porque pro colérico todo mundo tá errado, menos ele. Pra ficar dormente, E é tem que verdade. bater naquele lugar várias É. vezes. Só que assim, gente, não é um passe de mágica. É um dia a dia. E outra, uma renúncia de você segurar mesmo aquela emoção que é muito forte para quem tem o temperamento aí mais caloroso, né? Que é o colérico, o sanguíneo, que são mais quentes, assim. Então, mas é um esforço seu, vai ser um esforço para sempre. Não é uma coisa que do dia pra noite vai sumir da sua vida. As coisas vão ficar mais fáceis, vão ficar mais fáceis. Vai ficar mais tolerante, vai ficar mais tolerante. As coisas não vão te ofender tão fácil, não vão te ofender tão fácil. Mas você ainda vai ter vontade de revidar, você vai ter vontade de falar, você vai ter vontade de gritar, você vai ter vontade de bater, mas você não vai fazer. A ira também ela vem como uma resposta do nosso ego. Isso, daquilo que Do tá lá orgulho. dentro, do orgulho. Então, Porque a vai gente ferir o seu ego. não quer ser injustiçado, ser contrariado, né? É isso A aí. resposta que nós damos à injustiça que nós sofremos é a ira. E damos lugar ao nosso ego, porque nós fomos feridos. Sim. Resposta. Respondido, né? Como manter a paz de espírito em ambientes que parecem testar a nossa paciência a cada minuto? Existe algum exercício, alguma coisa que a gente possa fazer para esses momentos mais quentes? Existe exercício, opa, quarto secreto. Vai dar um cheiro no pai. Vai orar, gente. Vai dar um cheiro no pai. Ô, gente, Mas deixa eu falar uma A coisa. pessoa tá num lugar de... Eu acho que o lugar é de confronto, de que ela falou estresse. trabalho aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa que ajuda muito na questão da ira: jejum. Porque a carne é obra É da a carne. carne. É verdade. Jejum. Gente, jejum. Uma vida jejuada. Quem tem muito problema com ira tem que jejuar toda semana, se puder todo dia. É verdade, tô falando por mim. Dia sim, O dia não. jejum, por conta do controle. Sim. Porque daí o Espírito Santo consegue controlar ali o seu ímpeto. É só pelo Espírito mesmo. Mas o jejum se você tá com problema no ambiente de trabalho, você não pode sair de lá, você tem que continuar trabalhando, tem que continuar convivendo com as pessoas de dentro da sua casa, começa a jejuar que vai ajudar bastante. Quer falar alguma coisa? Então. A leitura da Bíblia, a oração, tudo bem, mas o jejum é bom aí para domínio próprio. São ferramentas. Domínio Uma- próprio. Eu acho que a grande questão da pergunta é se tem como fugir desse lugar ou não. Ah, mas se pode fugir, foge, né? Se pode fugir, foge. Se não pode fugir, respira fundo.
ignora, não dê vazão ao sentimento, não troque sua paz. Eu tenho feito uma oração que é a seguinte, que nós pedimos às vezes durante a manhã: Senhor, abençoe meu dia, os meus planos. Só que eu entendi que Deus planejou o nosso dia antes mesmo que a gente existisse. Então a minha oração tem sido: Senhor, me ajude a entrar no seu plano, no dia que o Senhor planejou. Você vai perceber que você vai enfrentar com mais facilidade as circunstâncias contrárias, porque você vai sendo levado pelo Espírito Santo a entrar num dia que o Senhor, Ele fez esse dia, Ele planejou. E você está querendo que Ele abençoe aquilo que você imaginou, que você planejou. E Ele já tem planejado. Esse lugar traz paz ao nosso coração, traz descanso, né? Outra pergunta. Como lidar com a ira contra alguém que nos feriu profundamente e não pediu perdão? Sou obrigado a conviver ou posso perdoar e manter distância? Perdoar sempre. O perdão não é opção, é um mandamento. E o perdão, quando você não libera o perdão, é um veneno que você está tomando. Independe do que aconteceu. A gente perdoa. E não é sentimento também. Perdão não é sentimento. Vou sentir de perdoar. Assim como o amor que envolve o perdão não é um sentimento. O amor, ele é uma escolha e um mandamento. Amados, vamos amar uns aos outros. Foi citado aqui, nós não demos o endereço do versículo, mas falamos assim: orai por vossos inimigos. Ame os vossos inimigos. Então nós não temos margem, biblicamente falando, espiritualmente falando, para não amarmos. E Jesus vai dizendo ainda, né? Amar quem me ama, quem gosta de mim, não tem virtude nisso. O perdão, ele é uma decisão. Sim. Eu decido perdoar alguém. Porque a vontade, na real, vamos falar a verdade, na verdade, essa pessoa pode estar falando que ela não tem vontade nenhuma de perdoar. Mas é uma decisão, eu decido perdoar. E uma das orações que eu sugestiono para que seja feita assim: Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o meu coração, eu quero perdoar, mas eu não dou conta. Então eu libero palavras no mundo espiritual, para que um dia esse perdão seja liberado de fato, isso, entende? E aí acaba que uma hora, que eu falei sobre o acidente da bicicleta aqui agora mais cedo, você coloca a mão naquela ferida, né, naquela cicatriz que gerou de um machucado, e eu lembro do acidente, só que ela não dói mais. Da mesma forma é o perdão. Como que você sabe se você perdoa de verdade? Quando você toca no assunto e você não sente nada, não dói nada. Aí sim você perdoou de verdade. Então fale com o Senhor para que Ele te ajude a perdoar, mesmo você não sentindo, não decidindo, né? Entra nesse lugar de decisão em Deus. A ira, ela vem contra o amor, e a ira, ela é a vitória do ódio, a recusa do perdão. Então, quando o sangue ferve, né, inunda a nossa mente, nós agimos segundo isso, nós entramos nesse lugar de recusar o perdão. Recusando o perdão significa que nós não amamos, e não amar é pecado. E sempre que você pensar que seja difícil isso, olhe o que Cristo fez para nos perdoar. Olhe o que Ele padeceu. Porque às vezes a gente está falando de ira, de não perdoar, e a maioria dos casos, não estou dizendo que é o caso da pergunta aí, mas a maioria dos casos de falta de perdão é coisa boba. Quando você vai pôr na balança, você vai conversar mesmo, começou com uma magoinha, um negocinho. Não teve motivo. Agora imagine o Rei da Glória. Se faz como homem, Criador dos céus e da terra, deixou a sua glória, veio à terra humilde, a terra que Ele fez, que Ele criou, sendo zombado, sendo cuspido, tendo os olhos vendados e um pedaço de pau na cabeça, e fala assim: você não é filho de Deus? Descobre quem te deu a paulada na cabeça.
Ele está na cruz pendurado com as mãos, os cravos perfurando as suas mãos, os seus pés, coroa de espinho na cabeça, o seu lado perfurado. E dele só saiu amor. Ele não rangeu o dente nenhuma vez de raiva, de ira. Nenhuma vez. Por que eu estou falando o maior exemplo de Jesus? Daí você olha para você, se você passou um pouquinho do que ele passou, por amor de mim, por amor de você, ouvinte. Então a gente nunca vai ter desculpa para ser um irado, para ser um iracundo, para ser um temperamento forte, nós que encontramos Cristo, né? Sem educação também, né? Sem educação também. O irado, ele é sem educação. Menininho mal educado. Um menininho. Uma das coisas que a gente também precisa ver, né, é que existe um descontrole emocional do irado. Sim. Ele né? fica cego, né? Ele fica cego, ele se deixa o ferver ser tomado. O sangue sobe mesmo. Por isso que as baixinhas... 1,55 m. Por isso que as baixinhas são mais nervosas, porque o sangue sobe e desce muito rápido. Gente, vão me pegar depois aqui. Então, esse ferver... Você não tá falando de mim, eu não sou iracunda? É verdade, amor, desculpa. Mas nunca. Então, esse ferver do sangue, a pessoa perde o juízo. Perde o juízo. Ela é dominada Fica pela cega. ira. É. E tem pessoas... E a lei dos homens tem até um respaldo para isso. A pessoa às vezes até nem vai presa porque ela foi injustiçada mesmo, ela irou. Ela foi lá e matou por causa da ira, por causa de alguma coisa muito grave aconteceu. Há um respaldo na lei para isso até. Mas na lei de Deus, não. Acho que é força maior. Uma coisa assim. Força maior. O senhor é das leis. Coisa, É, acho que é os da lei aí. É alguma coisa assim. Tanto que no caso de Caim e Abel, o sangue dele clama. E Caim teve que ficar marcado. Deus marcou Caim para não ser Vingado. É muito sério, né? Que coisa, né? É muito sério. Então, a gente vê esse descontrole emocional. E quando a gente tem um descontrole emocional, quer dizer que a ferida é mais profunda. Existe alguma raiz aí nesse coração? Existe algum fundinho? Sabe? E no finalzinho... No finalzinho lá tem alguma coisa ainda que o Senhor precisa tratar em nós. Então, querido ouvinte, se você está nos ouvindo hoje e você é pego pela ira de uma forma muito ríspida, muito forte, você tem quebrado relacionamentos, você tem machucado pessoas, inimizades, rompimento de relações, de família. Quantos rompimentos de família? A ira inviabiliza o relacionamento. Impossível. Tem gente que a gente tem medo de ter relacionamento. Tem gente que a gente tem medo de ser verdadeiro. Porque a gente sabe que a pessoa age por ira. E depende do gatilho, o pau quebra. Gente que você não quer conversa séria. Se você for conversa séria, sabe que a pessoa vai apelar? Vai apelar. Porque ele é irado. Então, os relacionamentos são quebrados, filhos não falam com pais não falam com filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe Jesus Cristo, existe o Espírito Santo que pode fazer com que essa aliança ela seja restaurada. Então, se você tem alguma situação desse nível, alguma situação dessa natureza de ira, peça perdão. Abrande o seu coração, deixa ser tratado pelo Espírito Santo. Eu nunca fui de brigar, mas eu sou nervosa. Mas eu vejo o quanto o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração para não entrar na briga dos outros. Teve um ano... Dos outros. Teve um ano que eu orei para Deus. Falei, Senhor, não quero entrar mais no rolê dos outros. Eu não quero mais saber dessas histórias de entrar. Sabe aquele amigo que pega a briga dos outros? Não pode ver uma briga que ele tá dentro? Que ele é irado, ele gosta? Tem gente que gosta de brigar. Eu tinha uns colegas assim. Você fazia parte desses colegas. Então... Arranjava briga pra brigar. A gente precisa se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo. Eu acho que em todas as questões que nós estamos falando aqui, eu não sei qual é a da próxima semana, mas em todas as questões que nós estamos falando aqui, preguiça. É preguiça. Em todas as questões que nós estamos falando aqui, que nós estamos colocando aqui, desde orgulho, inveja e agora... Não tem como a gente se deixar ser governado pelo Espírito Santo se a gente não sabe quais são as nossas debilidades.
se a gente não identifica elas. Então é isso que a gente está abrindo aqui para vocês. A gente precisa identificar, porque a palavra fala, vai lá onde você caiu e se conserta. Como que eu vou voltar onde eu caí, sendo que eu nem sei onde eu tô caindo? Então a gente precisa identificar quais são essas obras ainda que estão enraigadas, né? Enraizadas em nós. Lembrando que a ira é um pecado capital que dá origem a outros pecados. A outros pecados. Brigas, contendas, inimizade, quebra-paus, por aí afora. Briga no trânsito. Briga no trânsito. Briga com o pai, briga com a mãe. É boca dura, né? Tem gente que você vai conversar é boca dura. Não é mansa. Falo, cara, ande com pessoas que amam mais a Jesus do que você. A hora que você sentar na mesa dessa galera, você começar com um negocinho pra mais, ele já vai falar, cara, eu acho que você tá indo pra mais. Cara, não faz isso não. Ai, ficou feio, tá você feio, fez, sei você que tá falou. fazendo, hein? Tá feio, hein? Olha, se você tiver esse amigo que bate no seu... Viu, tá feio, sei que você tá fazendo. Você tem um amigo de verdade. Mas se tiver gente que só te aplaude, pode saber que alguma coisa tá errada. Só aliado. Só aliado. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo quer nos tratar. Ele quer nos transformar. E a gente tem que parar de dar desculpa de temperamento, né? Tá igual o signo. Temperamento agora. Não dá pra pôr a culpa no temperamento, né? Não dá. Não dá porque a palavra fala que o Senhor nos criou para um propósito, que já está estabelecido, já está escrito. Ele nos identificou, Ele colocou dentro de nós. Então o nosso temperamento é para isso também. Ele vai dar vazão para isso também, para esse plano que Deus tem. Amém. Aproveitando um pouquinho sobre esse espírito de mansidão, que não tem desculpa, eu queria ouvir um pouquinho o Wilson. A igreja teve num final de semana no Incomparável, né? E a gente tem ouvido muitas coisas boas. Muitos testemunhos. Muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Algumas pessoas foram libertas. E ninguém melhor quem esteve presente lá para nos falar um pouquinho. E como é que tá a sensação ainda, né? Não faz 24 horas. Como tá o coração? Como tá o coração? O Wilson, e deixando registrado, o Wilson é um dos nossos apoiadores da rádio aqui. Mar de Promessas, é isso? É isso. Mar de Promessa Pescado. O Wilson, tem um testemunho. Não sei se é um testemunho ou uma dica. De repente faz sentido para você ou não. Se fizer, beleza. Esses dias minha esposa estava na fila do mercado aqui na Capela. Tem alguns mercados bons aqui na Capela. Um bairro bem grande, tem 35 mil habitantes. Sim. E na fila as mulheres, as senhorinhas falam assim, pena que não tem uma peixaria aqui na Capela. Boa. Fica uma dica aí. Dica, né, pastora? As pessoas, fica uma dica aí. Sim. As pessoas procuram. Sim. Mas como é que, falando sobre o Incomparável, qual o testemunho que você pode trazer para nós um pouquinho compartilhar? Né? Então, primeiramente, né, graça e paz a todos os ouvintes. Amém. Né, eu agradeço o convite. Né, até peço desculpa por chegar um pouquinho atrasado, mas a gente veio da GF, né? Tá perdoado. E a gente veio... Estamos ainda um pouco anestesiado. Sim. Né, com tudo que aconteceu no final de semana, né? Mas o Retiro Incomparável é realmente incomparável. Né? Tudo isso que vocês colocaram, muitas bênçãos, muitas maravilhas acontecendo, testemunhos, assim, realmente, batismo de fogo, né? Línguas, né? Muita gente falando em línguas, orando em línguas, né? Inclusive eu, né? Que fui batizado com dom de línguas. E fica aquele convite, né? Todos que desejarem, que de repente tenham dúvidas, que não tenham, porque isso vai ser um divisor de água na vida, na fé, né? No entendimento, né? Estar junto com Jesus é uma coisa assim realmente incomparável. Né? Então fica um convite a todos os irmãos, né, que estão ouvindo, que participem. Né? Então isso vai ser a gente traz isso para nossa vida e esse alimento, né, que a gente recebe, esse alimento do Espírito é ativo, né? Ativa muito a todos nós, né? Então assim, o convite é muito válido, né? É muito válido. Que bênção.
É isso aí. E já está no aplicativo as inscrições para o Retiro Incomparável, agora em outubro. Então, você que faz parte da Destino e quer participar desse... E também você que faz parte da trilha da igreja, né? Da jornada da igreja. Então, é incomparável, né? Tudo que acontece lá, manifestação do Espírito Santo, libertação, ativação profética. E nós temos visto o mover do Senhor, né? Nesses dias, o quanto o Espírito Santo tem trabalhado e tem trazido coisas novas. Tem trazido coisas novas. Eu acho que você está em organização ainda, né? De tudo que você viveu. Ele está processando. Parece que ele está dando uns download aqui. Sim, e isso é muito bom, né? Porque eu falo que quando nós recebemos essas injeções do Espírito Santo na nossa vida, é tão lindo o que ele faz, né? Porque a gente não consegue explicar, a gente não tem palavras para dizer o que o Espírito Santo faz com a gente. Principalmente nesses momentos que o nosso coração está voltado, querendo, com sede, com fome. Toda essa galera, né, que foi pro Incomparável com essa sede, com essa fome, com essa vontade mesmo de experimentar o extraordinário de Deus. E ali se fez notório isso, nós temos visto nas pessoas que foram, né? A gente fala que fala com brilho nos olhos. E esse momento de organização também é bom, de ativação no dia a dia, né? É sobrenatural. Então você que quer participar do Incomparável, já está no nosso app as inscrições, não fique de fora. Essas inscrições acabam muito rápido. E você não é nem convidado, é um convocado a estar aí participando do Retiro Incomparável, que o nome já diz tudo, né? E que lindo isso que o Espírito Santo tem feito na vida de cada um de nós, né? Que já passamos pelo Incomparável e desses que vão passar ainda. Fica aí o sabor, né? Um pouquinho do sabor. Dia 30, 31 e 1 de outubro. Aí, e 1 de novembro, né? 30, 31 e 1 de novembro. Essa é a data? Outubro. E pelo app as inscrições já estão abertas. E parece que tem um voucher, né? Pra quem se inscrever. Os 30 primeiros inscritos vão ganhar 15% de desconto. Olha aí. Aí na hora de fazer a inscrição tem que colocar escrito destino. No cupom. No cupom. Se você colocar destino e não conseguir desconto, é porque os 30 primeiros já foram. E é isso aí. Então aproveite, vai que ainda tem, né? Alguma chance de você aplicar esse cupom. E você aí é um convocado a estar participando. E com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida, o Retiro Incomparável. E nós temos culto amanhã às 19h30. Temos culto também na quinta-feira. Sexta-feira tem vigília. Sexta-feira culto temos... dos homens, quinta-feira. Quinta-feira temos culto dos homens. Às 19h30. Na sexta-feira tem vigília. E domingo nós temos culto em 2 horários, às 10 da manhã e às 18. Você é o nosso convidado para estar ali louvando e adorando ao Senhor junto conosco. Vamos de música, Ali? Bora de música. Nós somos Som do Céu, um oferecimento da Igreja Destino aqui pela Rádio da Capela FM 105,9. A voz de Vinhedo, Som do Céu, o som que toca o seu coração. Mais nada, o teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro eu vejo o rio, o teu amor encheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Infinitamente mais.
teu amor pagou um alto preço. Se eu olho pro chão, eu vejo uma rocha pra colocar os pés a vida inteira. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que? De tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais de tudo que o homem já pensou, infinitamente Voltamos com a penúltima palavra, a quarta palavra. Você que tá aí anotando. É aí, Li, valeu. A quarta palavra é Cristo. Quarta palavra é Cristo. Bora, pastor. Isso aí. Então, estávamos falando sobre ira, né? Que irai-vos e não pequeis, que pertence ao Senhor a vingança. Minha é a ira, diz o Senhor. E a pergunta e a colocação que eu faço agora é: qual que é o antídoto? Antídoto contra a ira. É a mansidão e um espírito pacificador. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os pacificadores. Implica em perdão, amor aos inimigos, promoção da justiça pelo caminho da paz e da resposta não violenta. E vale sempre a gente dizer, né? Jesus está sempre certo. Sempre certo. Nunca seremos filhos verdadeiros do nosso Pai Celestial até que amemos nossos inimigos. Eu vou repetir. Nunca seremos filhos verdadeiros do nosso Pai Celestial até que amemos nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem. Gente, o Evangelho não é para fraco, como as pessoas dizem por aí afora, né? Como os intelectuais dizem, o Evangelho é para gente fraca. Não. Você precisa amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. O mundo carece de gente bonita, gente nobre, gente elegante, gente cristã.
eu quero ser encontrado, ser contado entre esses cristãos, verdadeiros cristãos. Então, o antídoto é a mansidão e um espírito pacificador, aquele que promove a paz. Aquele que sabe que tem uma treta entre o Eliezer e o Wilson, e eu chego lá, gente, vem cá, vamos resolver isso aqui. Pacificador, aquele que traz a paz. Evidentemente que vai ter situações mais fáceis, situações mais difíceis. Mas qual é a opção B que a gente tem? Pastor Marcos, qual a opção B? Rapaz, mas eu acho que não tem opção Não B, existe. não. Não existe. A gente tem que ser governado pelo Espírito, produzir o fruto, e num dos gomos está lá mansidão, e sermos pacificadores, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Isso é um exercício espiritual tremendo. Porque só de repetir aqui a língua tenta enroscar, porque você não quer falar isso. A carne da gente não quer. A gente não quer orar por quem está nos perseguindo. A gente não quer. A gente não quer amar inimigo. Que conversa de louco é essa? A pessoa só acaba com você tem que amar ela ainda. O ouvinte, você que está nos ouvindo, de repente nem é cristão, ou nunca teve um contato com o evangelho, é sobre isso que nós estamos falando. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para a luz. Nós estamos falando sobre governo, e o tema de domingo foi governo sobre as trevas. Sim. Se quer governar sobre as trevas, comece amando seus inimigos. Abra a janela e deixa a luz entrar. Nossa, podia pôr essa música, né, Li? Essa música é muito boa. Então, ame os seus inimigos. Orem por quem os persegue. É fácil? Não é fácil. Mas o final é de alegria, de paz, é de gozo, é de satisfação, é de contentamento na presença de Deus. O final de quem consegue fazer isso aqui é pôr a cabeça no travesseiro E dormir. e dorme, que nem uma criancinha, dorme a noite inteira, porque tem paz no nosso coração. Eu lembro de Salmo 23, né? Que o pessoal, a maioria das pessoas conhece, mesmo os não cristãos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos verdejantes, aquela questão toda, e fala, e prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Nossa. Não é quando a gente vê essa passagem, você fala assim, agora a treta tá arrumada, vamos sentar todo mundo aqui, o pau vai Vamos sentar aqui na mesa e os inimigos vão ficar olhando nós comendo aqui. E não né? é assim, né? Na realidade, prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos para quê? Pro concílio do negócio. Você vai ser a comida. Ah, tá. É difícil, né? É difícil, né? Você vai ser a comida. Vem. Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Você vai ser a comida. Vem pro cristianismo. Meu Deus, é forte, hein? Isso. É isso aí? Isso aí. Deixou a música? Bora? Bora. Eu vou dar a última palavra para dar um Última tempinho, palavra. né? Dá um pra galera tempinho pra mandar. turma responder aí. Última palavra, então, aqui valendo um combo do Belo Burger 5, e um 4. Milk Moo. Valendo! Som do céu. A última palavra é som do céu. O nosso WhatsApp é 1999660-0233. 1999660-0233. A gente aguarda a sua mensagem. Vamos de música. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é um escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.
E voltamos! Estamos aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. E estamos com o som do céu. E já estamos indo também para os nossos finalmente aqui desta noite. Pastor Marcos, Pastor Éder, mais alguma coisa para pontuarmos a respeito do nosso assunto ou dar um start sobre o assunto da semana que vem, que será qual? Preguiça. Preguiçinha. Uma preguiça. Preguiça, quer ver? Assídia, prostração, torpor, letargia, apatia. Nossa, quanta palavra difícil. Indolência, lassidão, fastio, tédio. Mais que um estado de ociosidade física, a preguiça é uma condição de desânimo espiritual. Uau, vamos deixar para semana que vem, Semana né? que vem, sim. Ter com a formiga, ó, preguiçoso. Vai ter com a formiguinha. Vamos falar sobre preguiça na semana que vem. A minha Pode consideração final é o seguinte, né? Nós estamos falando, não sabemos todos que nos ouvem, né? Mas eu quero deixar aberto e deixar uma palavra, né? Que se você ouviu essa palavra e ela tocou o seu coração, ou de alguma forma falou com você, Cristo é a resposta. Não existe impossíveis para Deus. Uma das perguntas é se é possível mudar o temperamento, que eu nasci assim, eu cresci assim, meu pai era assim, a minha avó era assim, e eu sou assim. É possível. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Nós somos feitos de novo. Ele morreu na cruz para que isso fosse possível. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, caro ouvinte. Derramou todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E no seu batismo, nas águas, ele se identificou conosco, comigo, com você. E ali na cruz, nessa identificação, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, já dizia o profeta Isaías. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos perdoados. Judas, no livro de Judas vai falar que nós fomos, pelo sangue de Jesus, nós somos limpos e somos feitos mais brancos do que a lã, do que a neve. E esse sangue que nos sustenta, que nos purifica e que segura os nossos pés, de Judas, não o Iscariotes, diz que segura os nossos pés e nos livra de escorregarmos e de nos apresenta limpos e irrepreensíveis diante de Deus, o nosso Pai. Então, se você é uma pessoa irada, uma mulher irada, um homem irado, se você já vive algum tempo com esse sentimento e isso domina a sua vida, eu te convido, vem para Jesus. Ele pode mudar a sua situação. Talvez não, com certeza. A pessoa que é irada e que vive irada, ela não tem paz. É a pessoa que morre cedo de estresse, de nervoso, de ira. Isso vai consumindo a pessoa. É impossível uma pessoa viver muito longos anos sendo irada. Ela consome a própria vida. Então, em Cristo nós encontramos paz, perdão dos nossos pecados e conseguimos então, como nós já falamos, manifestar essa mansidão. E aí está a beleza do Evangelho, né? Um irado, ele se transforma num manso pacificador. De irado para manso pacificador. Isso é possível por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo em nós. Então nós temos que vencer a ira, não devemos ser dominados por ela, porque quando nós nos entregamos aos pecados, e a gente tem falado isso em outros programas, né? Quando nós nos entregamos a esses pecados, nós vamos cada vez mais nos bestializando, mais boçal, mais animal nós nos tornamos. E quanto mais nós fugimos do pecado, mais nós
clamamos por Jesus e nos mergulhamos na palavra, no Evangelho e no Espírito Santo, mais seres humanos de verdade nós nos tornamos segundo aquilo que Deus planejou. Então nós estamos falando de ira porque se é um pecado capital é porque é uma coisa que cerca a gente. Está dentro de cada um de nós, de mim que estou falando, de você que está me ouvindo. A ira, ela sonda, ela fica, sabe, parece que está espreita, assim, rodeando a vida da gente, esperando o momento de dominar a gente. Mas por Cristo Jesus nós podemos dominar esse sentimento e realmente sermos homens e mulheres guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então há uma nova vida, há um novo jeito de ser gente, somente possível por causa de Jesus Cristo. Então venha para Jesus. Se você não fez isso ainda, faça o quanto antes. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Cristo. Nova vida. Amém? Amém. Então a gente vai ficando por aqui. Rádio da Capela, FM 105,9. Já estamos no nosso horário. Já vamos de música daqui a pouco. Considerações finais, se despedindo, Pastor Marcos. Querido ouvinte, boa noite. Deus abençoe esse restante de semana. Vai ser top. Amém. Creia em Jesus, Ele pode. Os planos dele são maiores que os nossos. Entenda, ouça de novo, né? Provavelmente no Instagram aí do Som do Céu vai ter os takes. Curta a nossa página também lá no Instagram, o Som do Céu. Se tiver alguma pergunta para essa semana, já manda ali também no direct. Estamos aí à disposição. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Amém. Pastor Éder. Até terça que vem. Foi muito bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva, eficaz, e ela tem o poder de transformar a nossa vida e de nos fazer de novo, de fazer separação entre espírito, alma e corpo. E a gente vai, à medida que nós vamos expondo a nossa vida à palavra, a gente vai percebendo o quanto que a gente precisa ser transformado, ser mudado. Há muitas coisas em nós que precisam ser mudada, transformada. Então, que bom poder estar aqui. Terça-feira que vem estamos de volta, falando um pouquinho sobre a preguiça, um dos pecados capitais. E é isso aí. Até terça que vem. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. É isso aí, Wilson. Novamente agradecer o convite, pastora Adriana, pastor Éder, pastor Marcos, o irmão Eliezer. Dizer que é muito bom, né? Foi muito bom curtir a palavra aqui de dentro do estúdio, aqui em Louco, né? E aqui dentro tem uma egrégora muito boa. Amém. Que realmente é incomparável. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Li. Boa noite, pessoal. Esperamos vocês na próxima terça-feira. Obrigado por acompanhar a gente aí até esse horário aí. Valeu, mesa, por mais uma terça. E Deus abençoe a cada um aí. Um abraço. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Som do Céu pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Gabi, você que me mandou a mensagem, que ganhou o combo, eu vou estar falando com você no WhatsApp, para você poder já receber o seu combo. E do Milk Moo, esperamos a segunda mensagem, e quem enviar vai ganhar aí o seu Milk Moo maravilhoso, ou na Milk Moo de Vinhedo, ou na Milk Moo de Valinhos. Grande abraço, Gabi, beijo. Logo, logo falo com você no WhatsApp. Ficamos por aqui, vamos de música ali. Boa noite, gente, até terça.
Você ouviu na Capela FM. Som do Céu. Toda terça às 22 horas aqui na Capela FM. Produção e apresentação, Igreja Destino. Fiquem agora com a Madrugada Capela FM.